Senhoras e senhores, boa noite. Quase 22 horas. Eu quero começar, a gente está falando da Semana da Mulher, né? Dia 8 de março. Então eu já vou aproveitar aqui e mandar um grande abraço para duas pessoas que eu fiz aí amizade. Ontem eu fui ali no Centro do Servidor e conheci duas simpatias ali que me abordaram e disseram, uma delas, na verdade, né, a Alaide, a dona Alaide, um grande abraço para a senhora, dona Alaide, pessoa muito simpática, me abordou ali, me reconheceu como vereador e disse que acompanha a sessão de Câmara e que gosta de acompanhar aqui a fala dos vereadores. Então, um grande abraço para a dona Alaide e eu conheci a Beth que já era amiga do Renato Aris, que é meu assessor, dos tempos lá da rua Odete, moraram lá, e a gente ficou batendo um papo lá, conversando um pouco. Então, ela pediu para mandar um abraço e eu estou aqui fazendo isso, aproveitando aí a semana em comemoração ao Dia das Mulheres. E também já aproveito aqui para dizer que a minha homenageada, né, a Cida Gregorini, estaremos aqui na próxima semana, homenageando todas as mulheres, e essas mulheres, as 13 que serão aqui agraciadas, estarão então representando o grupo do ano de 2020. Então, desde já, aqui os nossos cumprimentos aí às mulheres. Quem são as mulheres para nós, né? Não vivemos sem as mulheres. O que seria do mundo sem as mulheres? Agora vamos falar um pouquinho de história. O meu assessor me deixou na mão. Você pode me ajudar aqui, Lili? Pode colocar um slide aqui? Pois é, a gente fala em comemoração. E daqui a um mês, nós vamos comemorar o aniversário da inauguração da placa da obra lá do Jardim do Marquês. Sabe que vai ter bolo nessa casa aqui ou não? Tem que ter bolo, né? Um mês da inauguração da placa, hein? Não estou falando da obra não, viu, Flavinho? Da placa. Ontem eu tive com o Juliano aqui, Juliano, que é professor, e ele estava falando para mim, falou, Arildo, a gente achava ruim de vocês. Os caras conseguiram piorar o que era ruim. Porque no tempo de vocês, pelo menos, tinha manutenção, agora nem isso. É uma pena porque não é uma obra complexa, não é uma obra absurda, né? E como eu disse, é fácil jogar pedra, mas aí a gente aprende que quando a gente vem para o governo, as coisas não são tão simples. E como eu disse, nós estamos falando de uma obra complexa, nós estamos falando de um bairro relativamente pequeno, né? Fica ali às margens da rodovia Nilo Máximo, que até o momento não receberam esse benefício. E olha que eu tive lá antes do Natal e a moça me perguntou, né, vereador, será que essa obra começa? Eu falei, olha, infelizmente vocês vão virar o ano sem o asfalto. Eu quero puxar um tema, quando eu falo de história, por isso. Às vezes as pessoas precisam aprender com os erros dos outros. Eu acho que essa é a grandeza do político. Eu vi muito aqui o discurso de que foi feita uma lei que revogou uma lei, Flavinho, que à época, a gente tem que contemporaneizar as coisas. Quando o Marco Aurélio entrou, em 2001, Dario, que era um ativista forte naquela época, mas muitos bairros sequer tinham 1 metro de asfalto. E precisava se resolver aquele problema. E a solução que o governo à época fez foi de criar um programa onde haveria uma pequena contribuição dos moradores, desde que eles concordassem. Era uma forma de você conseguir fazer o asfalto em vários bairros, Luiz Flávio, né? Não estou falando no Jardim do Marquês, nós estamos falando fazer no Cidade de Salvador, fazer no Paraíso, fazer no Santa Maria, fazer no Igarapés e outros aí que agora eu não vou me lembrar, mas eram vários bairros. E quase todos foram feitos simultaneamente. Por quê? Porque era uma ideia que você conseguia fazer com que as pessoas participassem. E aí, eu ouvi nessa casa dizendo, não, porque o governo atual não vai cobrar nada de ninguém, e ainda vai revogar, não vão precisar pagar. Ótimo, é isso que tem que fazer, tem que inovar. Mas a gente precisa se lembrar que naquela época, as emendas parlamentares, Luiz Flávio, até 2008 mais ou menos, não podiam ser utilizadas para a infraestrutura. As emendas parlamentares não eram permitidas para fazer asfalto, para fazer drenagem.
Não podia. Então, não tinha saída. Depois, mais ou menos 2010, o governo liberou. Então, para quem fica cantando de galo aqui, dizendo que vocês criaram, né, uma revolução, na verdade, vocês se adaptaram àquilo que o governo federal inovou. Então, eu estou vendo várias vias sendo feitas aqui na cidade com emendas parlamentares. Bom, então hoje tem um recurso para fazer pavimentação, coisa que na época não tinha. Então, é só uma questão, não estou tirando aqui o mérito do atual governo, eu só quero que tem que ser feito justiça, porque as pessoas olham para trás e querem criticar algo que era do tempo onde não tinha os recursos que tem hoje. Aliás, é muito mais fácil hoje, até porque tem poucos bairros, Luiz Flávio, que não tem asfalto. Até porque na época do Marco Aurélio também foi feita uma lei que proibia que os novos bairros fossem criados sem infraestrutura. É verdade que alguns passaram batidos. Infelizmente, nós temos empreendedores, né, se é que a gente pode chamar de empreendedor, porque para mim é picareta, o cara que vai lá, combina uma coisa e não cumpre. E aí, Rodrigo, lembrei que você falou da justiça. Infelizmente, a justiça é só para pobre mesmo. Porque esse caso do Jardim do Marquês é típico. Não conseguiram fazer com que o loteador cumprisse o que estava no contrato. Nem a justiça conseguiu. Flavinho acompanhou, acho que esse caso, né, Flavinho? Quer dizer, então fica difícil, né? Então você vê que não é fácil fazer as coisas. Mas enfim, é só para a gente não perder aí o fio da meada, para a gente não ser injusto com as pessoas, tá certo? O senhor quer falar alguma coisa? É claro, é sempre bom o debate, né? Vereador, não é debate não, é só para lembrar uma coisa. Quando o senhor falou do picareta, é verdade, ele consegue enrolar até a própria justiça, porque quando ele era chamado, ele fazia ali uns 2, 3 metros de asfalto. Exatamente. E aí ele levava para o juiz e o juiz dizia para a comunidade: olha, ele está fazendo, né? Verdade. Então, para você ver, então ele não enrolou só a população, as pessoas que compraram humildemente os seus lotes, enrolou, como o senhor bem falou, a própria justiça. A própria justiça. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes eu faço a brincadeira porque eu sei que é difícil, que o Isaías, na verdade, assumiu um compromisso e está tendo dificuldades financeiras, que faz parte do jogo, mas é só para a gente, como eu disse, não perder aí o fio da meada. Uma outra situação que eu queria estar falando, nós votamos um projeto do IPMJ aqui, que eu quero inclusive parabenizar aqui o Instituto aqui de Jacareí, muito competente, por sinal, né? Mas tem um detalhe, Luiz Flávio, tem um detalhe que não aparece na história do IPMJ, que na verdade não tem muito a ver com o IPMJ. Eu tenho aqui a ata do mês de dezembro, daquele grupo, né? São os conselheiros do IPMJ, um apontamento, estou falando em dezembro, que já apontava a falta de pagamento do repasse da prefeitura em torno de R$2 milhões. Então teve depois a reunião de janeiro e teve agora a reunião de fevereiro. Uma fonte me disse que já está em 10 milhões na falta de repasse. Gostaria que a líder, não precisa me responder agora, mas que depois trouxesse essa informação, porque eu não estou aqui fazendo acusação. Os 2 milhões estão aqui, estão na ata, tá? Não estou inventando. Eu gostaria de saber se isso já foi corrigido, né? Ou se isso de fato aumentou. É bom a gente esclarecer isso. Mas aí a culpa não é do IPMJ, né? É da prefeitura. Por que eu falo isso? Não é questão de culpa. É questão da preocupação que eu falo da questão fiscal. Nós estamos no começo do ano e o governo já entra com dívidas. Esse é o último ano, né, desse mandato. Se o prefeito for reeleito, tudo bem. Se não for, é uma preocupação que fica para aqueles que virão depois. Porque no último ano a gente sabe que as dificuldades são maiores. Pois não, Luiz Flávio? Vereador Arildo, eu participei aqui da audiência pública na área de finanças e os números foram passados aqui. A situação da prefeitura é preocupante, né? E me preocupa muito também que, inclusive, nós aprovamos nessa casa aqui, os vereadores como um todo, a questão do empréstimo. E a gente tem visto e acompanhado a economia agora, o dólar está nas alturas.
Então, isso vai impactar muito o endividamento do município, né? Então, acho que seria o caso de pisar no freio, né? Conversar mais a respeito disso, porque a lei que nós aprovamos foi uma lei autorizativa, mas não quer dizer que precisa o prefeito pegar todo o recurso que for autorizado. Exatamente. Porque o dólar está fora de controle e o município se endividou com base no dólar. Esperamos que de fato ele tenha essa austeridade de não comprometer de fato aí as contas do município. E só rapidamente fazendo aí um link com a atual conjuntura, nós vimos aí hoje os números do crescimento do nosso país, um PIB ridículo, né, para quem prometeu aí que ia fazer o país virar um país de primeiro mundo. Isso também trará consequência, a gente vai saber disso quando chegar lá para junho. Por quê? A tendência é que muitas pessoas que estão desempregadas, obviamente não poderão cumprir, né, ou serão isentas do pagamento do IPTU, que é um dos principais recursos que o município tem. E isso com certeza vai fazer a diferença nos números da arrecadação. E com isso nós teremos menos capacidade de realizar, eu não estou falando nem de investimento, eu estou falando de realizar serviços na nossa cidade, que é a manutenção da cidade. Está aí um alerta, né? Luzinha vermelha acendendo já no começo do mês de março. Por final agora, por favor, meus contatos. Está aí, nós estamos no gabinete 3, segunda a sexta aqui. Ali está o nosso telefone 3955-2205, juntamente com a nossa assessoria. O que for necessário, estamos aqui presencialmente. Se precisar também, estaremos aí nos bairros para poder estar conversando com a população. Um grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira.